Algumas vezes eu tenho ouvido quem faça comentários muito positivos a respeito dos pastores de décadas passadas, aqueles pastores que apacentaram a Igreja do Senhor nos anos 70, 80, 90. E eu concordo com muita coisa. Aqueles foram homens de Deus maravilhosos com quem eu tive o privilégio de conviver, de aprender. Eu era bastante criança, mas eu lembro quando eles chegavam à nossa casa, e eu posso citar aqui alguns nomes de alguns pastores que compunham a junta executiva. Eu poderia citar o pastor Arthur Montanha, o pastor Satiro Loureiro, o pastor Liosés Domiciano, o pastor Clemente Kuzma, Tedfried Herbst. E eu gostava muito de ver eles chegando à nossa casa. Eu lembro que eles usavam sobretudo, boinas, sempre de sapatos. E a impressão que eu tinha como criança e a memória que eu guardo daquelas visitas da junta executiva é que quando aqueles homens chegavam à nossa casa, Deus chegava à nossa casa. É interessante isso, porque Deus já estava na nossa casa. Mas quando eles vinham outra vez, eu sentia Deus chegando à nossa casa. Então eu tenho lembranças muito ternas daqueles pastores que apacentaram o rebanho do Senhor em outros tempos. E normalmente quando se refere a eles, fala-se com bastante reverência, com temor do Senhor. E é justa essa lembrança. É correto esse pensamento, essa memória, ela está aplicada de modo adequado. Aqueles pastores, eles tinham as dificuldades típicas do seu tempo. Poucos recursos, as dificuldades para se fazerem as viagens, nem sempre tinham automóvel. Pastores como o meu pai, por exemplo, durante muito tempo apacentaram viajando no lombo de cavalo, de mula. E eu lembro de uma história que meu pai contava de quando ele viajava no lombo de cavalo fazendo a obra de Deus, visitando as famílias, as igrejas. E eu poderia contar muitas histórias maravilhosas, mas há uma história que me tocava de um modo especial. Depois de alguns dias viajando a cavalo, visitando as famílias, as igrejas, os novos convertidos, fazendo o batismo, ministrando a ceia do Senhor, papai contava que quando voltava por uma estrada, já era tarde da noite, e ele vinha coberto na sua capa sobre o cavalo, bastante frio. Muitas vezes o cavalo já estava sujo e ele também. Lá numa altura do estradão, ele conta que de longe ele enxergava um pequeno brasido ao lado da estrada. E ele já sabia que naquele lugar uma irmã, uma senhora bastante velhinha, uma senhora idosa e muito pobre, ela esperava meu pai passar perto da casa dela, tarde da noite, naquele frio, onde ela mantinha acesa algumas brasas, onde ela tinha assado uma batata doce. E
ela esperava papai com aquela batata doce assada nas brasas e mantinha aquecida até que o servo de Deus passasse e ela repartisse aquela batata doce com meu pai. Essa é uma história muito terna, é uma história muito especial que fala de amor, que fala de cuidado, ela fala do ministério pastoral. E o meu coração e a minha boca se enchem de palavras e de lembranças boas daqueles pastores, daqueles homens de Deus que fizeram o ministério. E repito, é justa essa lembrança, ela é apropriada. Eu mesmo poderia contar numerosos testemunhos daqueles homens de Deus que trouxeram a tocha do Evangelho até os nossos dias. Eu, como filho de pastor, eu poderia contar muitíssimos testemunhos positivos, testemunhos maravilhosos a respeito daqueles pastores. E vou falar ainda mais uma vez, é justa essa lembrança. Entretanto, eu noto que alguns irmãos, eles fazem uma comparação e estabelecem um contraste entre os pastores daquelas décadas e os pastores de hoje. E muitos falam dos pastores de hoje com demérito, como se os pastores do nosso tempo fossem menos dedicados, ou tivessem menos o favor de Deus, ou ainda que buscassem menos a presença de Deus. E eu penso que eu posso discordar desse pensamento. Eu penso que eu posso discordar, porque nesse tempo, agora na pós-modernidade, no século 21, Deus tem me dado a alegria, a honra, o privilégio de conhecer homens de Deus, pastores, que fazem a obra com excelência, que fazem a obra com dedicação, que fazem o melhor que podem nesse tempo com os recursos que têm agora, crendo que Deus abrirá portas para que façam obras melhores e maiores no futuro. O que me parece haver é que falta compreender que são tempos diferentes. Vejam uma coisa, quando eu lembro do ministério de meu pai, normalmente numa cidade pequena, você só tinha o pastor e o padre. Eu não quero aqui entrar em questões denominacionais, porque não é a minha intenção nesse momento. Mas se eu fosse estabelecer um comparativo, olha onde que eu chegaria. Naquele tempo eu via meu pai fazendo o ministério e conhecia o padre. Olha só, então quem não se identificava com o ministério de um, se identificava com o ministério do outro e estava resolvida a questão. Mas veja hoje a diferença em que nós vivemos. Eu apacento aqui neste bairro onde nós estamos e a talvez 300 metros daqui já tem mais um outro pastor amigo meu, uma igreja maravilhosa, um templo lindo. Já do lado da igreja desse pastor amigo tem uma outra igreja colada, vizinha. Eu não sei se 1 quilômetro para frente tem mais uma outra igreja, que é um pastor amigo meu, tudo aqui na mesma rua. E descendo tem mais um outro pastor que eu conheço, amigo, esses dias estivemos juntos. Na rua de baixo, na direção do centro, tem mais uns 3 pastores que eu conheço e que são da minha amizade. Isso aqui só no lugar onde eu estou. E não pense que eu falo isso com desaprovação, muito pelo contrário, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Uma certa vez um homem, quando soube que eu era pastor, ele disse assim: ô pastor, por que tem uma igreja em cada esquina? Ele fez essa pergunta: por que tem uma igreja em cada esquina? E eu disse para ele: ô meu amigo, a sua pergunta está equivocada. O Senhor deveria perguntar por que tem um bar em cada esquina. Por que tem uma boca de fumo a cada instante? Por que tem alguém vendendo algum tipo de droga em diversos pontos de ônibus onde a gente passa e vê a pessoa como se esperasse o ônibus, mas o ônibus passa e ela continua lá? O que ela está fazendo? Essa deveria ser a sua pergunta. Por que tem tantas casas de prostituição aqui na nossa cidade, que eu que não frequento sei que é um lugar de prostituição em áreas centrais da nossa cidade? Essa deveria ser a sua pergunta. Então, repito, quando eu cito as numerosas igrejas que tem aqui perto do lugar onde eu sirvo como pastor, eu não estou falando com reprovação, pelo contrário. Glória a Deus por isso, que bênção! Olha que maravilha que Deus está fazendo, como Deus está transformando a cidade, a nação, pela multiplicação do Evangelho, pelo compartilhar abundante da palavra de Deus. Mas isso exige que, quando a gente considere o pastor de hoje e o pastor de décadas passadas, a gente compreenda que cada um tem problemas típicos do seu tempo. Veja uma coisa, eu vou dizer algo que é a leitura que eu fiz, a experiência que eu vivi. Você não precisa concordar comigo, pode inclusive comentar aqui embaixo discordando, e não tem problema nenhum, desde que seu comentário seja respeitoso e você terá o seu comentário mantido. Mas olha uma coisa, quando eu era criança, adolescente, olha só, tinha culto terça, era culto de oração terça-feira, era 1 hora oração de joelho. Depois, normalmente, o ministro do culto, que eventualmente era um pastor, ele convidava a igreja para se colocar em pé, cantava um hino, fazia a leitura de alguns versículos e despedia. Era 1 hora de oração na terça-feira. Na quinta era o chamado culto de doutrina. Depois tinha culto sábado, não era culto de jovens, era culto com toda a igreja. Tinha culto domingo de manhã, escola bíblica ou escola dominical. E tinha culto domingo à noite. Sem contar as vezes que tinha culto no domingo à tarde. Olha só, muitas vezes, depois de todos esses cultos, terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, 5 cultos, ainda tinha um culto domingo à tarde. E às vezes faziam os chamados cultos relâmpagos. Quem é antigo vai lembrar, havia os cultos relâmpagos, em que aquele grupo de irmãos se reunia numa esquina e fazia uma ministração de 20 minutos, mudava para uma outra esquina mais 20 minutos, faziam 2, 3 cultos relâmpagos. Como é possível que se fizessem tantos cultos e todos eles bem frequentados? Aqui na igreja central, onde um pastor meu apacenta, um pastor amigo meu apacenta, há muitos comentários que a escola bíblica, que é numa noite durante a semana, é muito mal frequentada, pouquíssimas pessoas. Vejam uma coisa, aquela mulher dos anos 70, dos anos 80, aquela irmã, normalmente ela não trabalhava fora. Olha só, ela não trabalhava fora. Repito, você pode comentar aqui, você pode discordar, tá tudo bem. É até bom que você participe, mas olha só, aquela irmã ela não trabalhava fora. Ela ficava o dia inteiro em casa, cuidando dos filhos, lavando roupa, passando, limpando a casa, cozinhando, atendendo a sua família, como era o modelo daquelas famílias. O marido ficava o dia todo trabalhando fora. Normalmente o salário era muito pequeno,
Então a família vivia com bastante escassez, não tinha programas. Aqui quem está vendo a live, ou quem for antigo e vir essa live, você vai lembrar, antigamente não existia lanchonete. Você dizia assim, vou na lanchonete. Não, não tinha lanchonete. Não tinha lugar para fazer lanche. Pouquíssimas cidades tinham cinema, crente não ia no cinema. Crente não tinha televisão, e na maioria das denominações era proibida a televisão. Crente não jogava futebol, notaram? Então veja uma coisa, quais eram as opções de lazer do crente da década de 70, de 80, de 90? Quais eram as opções de lazer? Tá bem? Eu não estou falando como uma pessoa estranha que se converteu ao Evangelho agora há 10 anos. Não, eu estou falando como pessoa que nasceu na igreja, filho de pastor. Então, eu sei exatamente do que eu estou falando, da experiência que eu vivi. Quais eram as opções do crente naquele tempo? Então, quando chegava o fim da tarde da terça-feira, da quinta, do sábado, aquela irmã que tinha passado o dia cuidando dos filhos, quando chegava ali umas 5h30, 6 horas, ela começava a mandar as crianças tomar banho, ela mesma dava banho nas crianças menores, tomava banho, se arrumava. O marido chegava, o café já estava pronto, ou a janta, dependendo do costume. E qual era a alegria daquela família, daquela casa? Ir para o culto. Porque aquelas crianças que tinham passado o dia todo brincando no barro, se sujando, agora estavam todos tomando banho, limpinho, e iam para a igreja a pé. A maioria ia a pé. Ia muito feliz, todo mundo a pé, indo para a igreja. Ouvia a palavra de Deus, ouvia os hinos, revia os irmãos, voltava para casa. Isso era uma alegria. Então, ia com muita alegria na terça, ia com muita alegria na quinta, no sábado, na escola bíblica, nos cultos relâmpago, no culto domingo à noite. Aquela família de crentes, eles tinham muita alegria de estar na igreja. Agora, veja o pastor que apacenta um rebanho no nosso tempo. Olha agora a diferença do pastor que apacenta uma igreja nessa época. Os crentes têm televisão. Os crentes têm televisão. Não tem só uma, tem 2, 3. E caia das pernas. A maioria nem assiste mais televisão, porque cada pessoa da família tem um celular, tem um tablet, tem um smartphone. Ou seja, além de todos terem liberdade de assistirem às mídias que quiserem, cada membro da família ainda assiste o seu programa favorito, no horário que deseja. Qual o tempo ocioso que uma pessoa tem hoje? Qual o tempo ocioso? Não tem tempo ocioso. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, às vezes eu tinha um tempo ocioso, não tinha nada que fazer, estava meio chateado, meio aborrecido, então eu ia orar. Você pode achar estranho, até ridículo, e até eu posso pensar isso, mas é verdade, eu ia orar. Às vezes não tinha o que fazer, não sabia o que fazer, ia ler a Bíblia. Ia ler a Bíblia. Agora, pega um adolescente do nosso tempo, pega um adolescente, pensa aí no adolescente da sua casa, seu filho, seu sobrinho, e veja qual o tempo ocioso que ele tem. Qual o tempo? Ele não tem tempo ocioso. Claro que não tem. A hora que ele está aborrecido, ele liga o smartphone e assiste o programa que ele quer. E note que eu nem estou falando de programa ruim. Eu não estou falando que seu filho, sua filha, ou até você mesmo está assistindo alguma coisa imprópria. Não, não é isso. É que você não tem tempo ocioso, você não está enfastiado. Você não está enfastiado. Então o pastor de hoje, que muita gente olha com demérito, que deprecia o seu ministério, porque compara com aquele pastor da década de 70, de 80, na verdade eu acho que o pastor de hoje é um herói.
sabia? Eu acho que o pastor desse tempo, ele tem o meu aplauso. Eu honro o pastor desse tempo, eu oro por ele. Ainda hoje aqui na igreja estamos aqui fazendo a nossa semana de oração da semana da ceia, das 6h30 às 7h30 da manhã. Tenho orado pelos pastores, pelas igrejas, porque o pastor desse tempo, ele é um herói. O que mais? O pastor daquele tempo que eu citei anteriormente, quando ele dizia algo, aquilo era palavra de Deus, e só o seu pastor tinha autoridade ministerial. Hoje, quando um pastor estabelece um pensamento na sua igreja ou faz um aconselhamento, aquele crente vai comparar na internet com o pastor da igreja X, da igreja Y, da igreja Z. Para piorar tudo, ele não compara só com pastores, ele compara com aqueles artistas que foram à falência, como artistas de TV, de novela, e aí perderam o seu nicho comercial, e muitos deles migraram para dentro da igreja, não por conversão. Eu creio que ninguém é tão inocente de pensar que todos esses artistas que se dizem crentes, que eles são convertidos. Eu acho que eu não preciso falar sobre isso. Muitos deles estão aqui explorando um nicho ainda considerado virgem, comparativamente. E aí aquele crente que ouve o aconselhamento do seu pastor, ele vai comparar não só com outros pastores de outras denominações, mas ele vai comparar também com artistas, youtubers, com o pensamento dessas pessoas que se dizem cristãs e que estão dentro da igreja causando um dano terrível para o rebanho. Um dano terrível. Veja um outro aspecto. Quando eu era criança, que eu era adolescente, eu repito, falo como filho de pastor, não é algo que eu li em algum lugar, eu estou falando a minha experiência. A maioria dos pastores era as pessoas que melhor liam na igreja. Quem melhor lia eram os pastores. Era muito raro ter crentes que lessem tão bem quanto os pastores, porque o analfabetismo ainda era muito grande. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas sabem ler. E agora, dentro da igreja, eu posso falar aqui pela igreja que eu ministro, a igreja que eu sirvo, tem muitas pessoas com nível superior, que têm faculdade, que têm pós-graduação, muitos têm teologia. E hoje aquele crente que ouve a Escritura, ele já não aceita mais com a mesma autoridade do crente de outras décadas. Ele não aceita, porque ele já criou um pensamento crítico, e esse pensamento ele pode ser bom, pode ser bom. A igreja de Bereia, ela é louvada nas Escrituras, porque ela comparava o que Paulo pregava com aquilo que estava na palavra de Deus. Então, não falo disso com demérito, mas nós não somos inocentes. Há péssimos cursos de teologia, há péssimos. Tem pessoas que fazem teologia não é para servir a Deus, não é para adorar melhor, não é para apoiar o ministério. Fazem por outros propósitos, por incapacidade, porque não tem uma mente analítica, não tem uma mente que sirva para exatas, então fazem as humanas, não por vocação, e acabam somente criando problema dentro do ministério. Então veja que nós temos hoje pastores que eles merecem o nosso aplauso. E eu quero te falar uma coisa. Eu dei o testemunho daquela irmã, aqui no começo do vídeo, eu dei o testemunho da irmã que esperava meu pai com uma batata doce, à beira do caminho, para compartilhar com ele o pouco alimento que ela tinha, e que ele já não tinha mais nenhum. Mas esses dias eu estava na Flórida, muitos amigos acompanharam a viagem que fizemos, e era o aniversário do Lemuel, um amigo meu lá de Celebration,
E eu e o pastor Álvaro, o pastor Eliette, nós queríamos pagar o almoço para o Lemuel. E ele disse: não, é meu aniversário, eu é que quero pagar o almoço. E nos levou lá na churrascaria Longhorn, um churrasco maravilhoso. E ele falou assim: irmão Enéas, o que o irmão quer como acompanhamento? E eu escolhi, e veio uma batata doce assada, junto com o meu churrasco, uma batata doce assada. Irmãos, quando eu comi a batata doce, eu lembrei daquela senhorinha que repartia a sua batata doce com meu pai. Irmãos, o que o Lemuel fez por mim lá na Flórida, num restaurante chique, é a mesma coisa que aquela senhorinha fez com o meu pai à beira da estrada no seu momento de pobreza. Por quê? Porque ela repartiu na sua pobreza. E o meu irmão repartiu comigo na sua prosperidade. Cada coisa no seu tempo. Então eu quero dizer aqui, irmãos, que esse pastor que apacenta a igreja hoje e que exerce o pastoreio compartilhado, porque ele não apacenta mais sozinho, ele apacenta juntamente com outros pastores da internet. Esse pastor que apacenta hoje, ele tem o meu respeito, ele tem o meu aplauso. E eu sei que a bênção de Deus e o favor de Deus estão sobre o pastor do século 21. Estão com o pastor. Aqui tenho pastores amigos comigo, aqui o pastor Oséias, o pastor Abraão, o pastor Nivaldo. Está dizendo que do que ele ministra hoje, 70% aprendeu na escola bíblica dominical, e eu compartilho o mesmo pensamento. Então eu quero dizer uma coisa para o senhor que é pastor, eu quero dizer um pensamento do meu coração, Eu tenho certeza que aqueles pastores de décadas passadas eram homens de Deus maravilhosos, que serviram a Deus em muita dificuldade. Meu pai mesmo, muitas vezes ele orava com os pés virados para a parede, para que ninguém visse os furos dos sapatos. Muitas vezes minha mãe virou o colarinho, virou as mangas, porque um lado já estava todo puído, todo descosturando. Minha mãe virava, descosturava e costurava do avesso, para que ninguém visse que era uma camisa tão velha. E isso não é a experiência do meu pai. Muitos pastores serviram a Deus em extrema pobreza, em muita dificuldade, com poucos recursos, e eu sei que a memória deles é honrada e as suas obras os seguem. Mas os pastores de hoje, que fazem um pastoreio compartilhado, que apacentam uma igreja que não tem mais fastio, não tem mais ócio, que está o tempo inteiro ocupada, uma igreja que chega para o culto do domingo e antes de entrar na igreja ainda vai consultar as suas redes sociais, que apacenta crentes que durante o culto deixam o celular ligado como se fossem o presidente da república, como se não pudessem desligar aquele aparelho, e o pastor acredita que apesar de tudo pode pregar uma palavra de Deus. Que Deus vai operar um milagre, mesmo em corações que chegaram para o culto tão distantes, e que o ministério do louvor esteve ali empenhado, tentando atrair esses corações para Cristo. Me permitam uma parte. Está de parabéns os ministérios de louvor. Você que é músico, você que canta na sua igreja, você está de parabéns, porque você é a equipe de frente, o primeiro ministério que vai entrar em contato com uma igreja que chegou completamente alheia aos assuntos do reino, que passaram a tarde assistindo televisão, mergulhados na internet, e chegam para o culto completamente frios, distantes, e o ministério de louvor está ali apoiando o seu pastor, apoiando o culto,
Então você que é músico, você que é cantor na sua igreja, lá na sua cidade, lá na sua denominação, Deus abençoe a sua vida. Deus recompense você. Que na maioria das vezes, na maioria esmagadora, até por uma limitação denominacional, até por uma limitação da igreja local, você que não recebe salário nenhum e às vezes não recebe apoio nenhum no sentido de instrumentos, de cordas, de afinadores, de cabos, você, além de ser um dizimista, compra seu instrumento, compra os acessórios, investe horas se preparando, se capacitando, chega antes, faz o ensaio da semana. Você é o time de frente que recebe essa igreja apagada, essa igreja que está seca, que está estéril, e você crê que Deus está te usando para amolecer os corações pela unção do Espírito Santo, para que o seu pastor pregue a palavra de Deus. Deus abençoe você. Mas o Senhor, que é pastor da igreja, nesse tempo de pastoreio compartilhado, de igreja sem fastio, sem ócio, eu desejo penhoradamente que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, os seus filhos. Os seus filhos. Porque eu tenho visto nas redes sociais alguém colocando uma fotografia, como que é a casa do pastor, como que é a casa dos filhos do pastor, e depois coloca lá a casa do dizimista, como se a casa do dizimista fosse um ranchinho, e como se os filhos do pastor fossem todos ricos. Atacam o pastor, atacam a sua família, nem conhecem os filhos do pastor, nem sabem quem o pastor era antes que o Senhor o chamasse, e como esse pastor abriu mão do futuro, abriu mão do seu sonho, do seu projeto pessoal, e porque abriu mão disso, talvez até comprometeu o futuro dos próprios filhos. Quantos pastores que não deixam herança nenhuma para os seus filhos? Quantos pastores que não deixam nada para os seus filhos? Porque muitos eram empresários, eram bem-sucedidos profissionalmente. Porque tem uma mentira que se fala dentro da igreja, que Deus não chama o capacitado, Deus capacita os que Ele chama. Isso é uma mentira total, não se iluda com isso. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que Ele chama. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Mentira, mentira. Porque a pessoa que não é capacitada, ela é preguiçosa. É a pessoa que não é diligente, é negligente. Essa é a pessoa que não é capacitada. É a pessoa que não estuda, não desenvolve habilidades, ela não é próspera, ela não cumpre horários, ela é pouco submissa, ela é pouco produtiva, não é proativa, não é assertiva. Essa é a pessoa que não é capacitada. Acha que Deus chama a gente assim? Deus não chama a gente assim. Deus chama o capacitado, aquela pessoa que é guerreira, aguerrida. É só você ler a palavra de Deus. E aí Deus chamou esse pastor, esse homem que tinha um futuro brilhante no mundo corporativo, na sua vida profissional. Deus chama ele, e chamando ele, Deus compromete o futuro dos filhos dele. Muitos pastores não deixam nada, se morrerem agora, deixa a dívida para os filhos. E o Senhor aceitou ser um pastor, sabendo de tudo isso. Sabendo de tudo isso. Eu quero te dizer, você tem o meu respeito. Você é uma pessoa honrada, e eu quero concluir com um pensamento. O Senhor Jesus disse assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá. Durante muitos anos eu me achava um mau pastor. Durante muitos anos eu me achava um mau pastor.
porque quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa muito simpática, eu não sou muito amoroso, eu tenho muitos defeitos, poucas virtudes e muitos defeitos. Então, se alguém um dia falou mal de mim para você, não põe a mão no fogo por mim, porque você vai queimar a sua mão. Se alguém falou mal de mim, fala, o pastor Enéas é assim mesmo, e ele sabe que é. Então eu me achava um mau pastor por causa disso. Um dia, quando eu considerava esse texto lá de João, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o Espírito Santo trouxe revelação ao meu coração. E eu fiquei pensando, meu projeto de vida não foi ser pastor. O meu sonho de vida, desde criança, não era ser pastor. Eu tinha um sonho empresarial, corporativo. O meu sonho era no mundo financeiro, tanto que eu fiz matemática financeira, eu tinha habilidade com tábuas atuariais, com progressão de juro. O meu sonho de vida não era ser pastor. Então, quer saber de uma coisa? Isso foi o Espírito Santo que trouxe ao meu coração. Eu sou um bom pastor. E sabe por quê? Porque a vida que eu vivo agora não é a minha vida. Eu dei a minha vida pelas ovelhas. E aqui comigo tem muitos pastores que deram a sua vida pelas ovelhas. Se você for conversar com pastores aí que você conhece, vá conversar com ele. Não fica ouvindo a internet, vá conversar. Você vai ver pastores que tinham um projeto de vida maravilhoso, que estavam alinhados, que estavam programados, alguns já estavam exercendo, já estavam conquistando seu espaço. Deus os chamou de lá. Então a vida que eles vivem agora não é a vida deles. Eles deram a sua vida pelas ovelhas. Deram a sua vida pelas ovelhas. E estão dando agora a vida pelas ovelhas. E comprometendo o futuro dos seus filhos pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Então, meu pastor querido, eu encerro dizendo que eu honro a memória dos pastores antigos, mas que os pastores que aceitam o desafio de apacentar nesse tempo têm todo o meu respeito, a minha admiração, a minha amizade quando é possível, a minha oração. E eu quero fechar orando juntamente com os amigos que estão conosco. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Tu, Senhor, a quem é dirigido o melhor louvor da nossa alma, a nossa adoração, as nossas ações de graças. É justo louvar o Teu nome, Senhor, porque Tu és e nós não somos. Tu podes, nós não podemos. E sabes todas as coisas e nós não. Ó Deus, nesta manhã, Senhor, movido pelo Teu Espírito, compartilhei um pensamento com os amigos pastores, com os músicos, com os filhos de pastores, que tem, Senhor, o meu amor, meu respeito, a minha admiração. Ó Deus, eu rogo a Tua bênção sobre os pastores nesta manhã. Que o Senhor os alcance com salvação, com saúde, com prosperidade. Se na casa de algum pastor há alguém enfermo, nesta manhã, Senhor, libera aquela cura que o Senhor nos conquistou na cruz do Calvário. Ó Deus, se algum pastor está endividado, está financeiramente empobrecido, o Senhor, que é maravilhoso, libera nesta manhã uma unção de multiplicação, de milagre na vida financeira. Ó Deus, eu abençoo os Teus servos,
de todo o meu coração, eu os abençoo e honro. E peço que o Senhor estenda a sua mão juntamente com a minha, a tua mão poderosa, Senhor, a tua mão que foi traspassada na cruz. E abençoe os pastores rica e poderosamente. Ó Deus, abençoe os teus pastores, Pai, suas famílias, seus filhos, cuida dos filhos, Pai. Ó Deus, que haja tanta bênção na casa do pastor, que os filhos se sintam encorajados a dizer sim para o teu chamado e a ingressar no ministério com honra e com alegria. Pai, abençoe assim, Senhor, os teus pastores, a tua igreja. Eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para o bem da igreja, para o bem da casa pastoral e para a glória e louvor de Cristo Jesus pelo século dos séculos. Amém e amém. Graças a Deus.